Olá, muito bem-vinda ao Notícia Jato, nosso programa que temos o resumo semanal do que marcou a aviação no Brasil e no mundo. E novamente, meu muito obrigado a você que está aqui comigo. E antes de começar o nosso bate-papo, gostaria de pedir, se por um acaso você não for inscrito no canal, se inscreva, que isso nos ajuda a continuar crescendo aqui no YouTube. E também ativa o sininho para receber as principais notificações. E não esqueça depois de comentar o que você achou sobre as principais notícias que nós trouxemos aqui. E antes também, eu gostaria de agradecer a Dassault Aviation, que está sempre aqui nos patrocinando, através da adoção Falcon. Vou fazer aquela tradicional contagem de 10 segundos e eu já volto para a gente tratar desse assunto da chegada do trem do metrô que vai atender Congonhas e outras notícias bem legais, como por exemplo também o KC-390 fazendo combate a incêndio. 10 segundos eu já volto. Então, meu muito obrigado novamente a Dassault. Hoje eu não vou colocar aquele monte de imagem aqui para ficar um pouco mais dinâmico o nosso bate-papo. O fato é que chegou finalmente ao Brasil o primeiro trem da linha 17 do monotrilho do metrô de São Paulo. Esse projeto começou lá mais ou menos em meados de 2009 para 2010 e prometia até 2014 a criação de duas linhas de monotrilho para atender principalmente a demanda da Copa do Mundo. Uma das linhas mais importantes era a 17 Ouro, porque permitiria ligar o metrô de São Paulo ao aeroporto de Congonhas. O projeto mudou um pouquinho ao longo dos anos, mas basicamente a proposta inicial era ligar a linha 1 azul, que é uma das principais do metrô de São Paulo, da linha 5 e também a CPTM. Se por um acaso você não for de São Paulo ou da região metropolitana, o CPTM é o trem metropolitano que atende algumas cidades da região da capital paulista. Então, você tem tanto a parte do ABC quanto algumas cidades, até Jundiaí, chega esse trem. A ideia era justamente conectar tudo isso. A obra começou em 2012, mas até agora ela não foi concluída. Na verdade, a previsão, se nada mais atrasar, é que ela entre em serviço em meados de 2026 para ter sua operação plena até o final daquele ano, ou seja, está atrasado nada mais nada menos que mais ou menos 12 anos, por já que a ideia original era a Copa do Mundo 2014. Eu até brinco sempre que vai acabar sendo para outras Copas que não seja que passe pela cidade de São Paulo. Mas outro ponto interessante é que esse trem também foi produzido na China. O metrô de São Paulo tem trabalhado bastante aí com a parte de projetos chineses. É até uma contradição, já que o Brasil, por muitos anos, também foi referência na produção de trens, mas isso acabou se perdendo ao longo aí dos últimos 35, 40 anos. E, por fim, outro ponto interessante é que a ideia é que essa linha movimente mais ou menos 100 mil passageiros por dia, e principalmente atendendo ao aeroporto de Congonhas. Finalmente, o aeroporto vai ter conexão com a malha sobre trilhos de São Paulo. Isso é importantíssimo, é muito comum no mundo, e quem sabe até daqui 2 anos, se nada atrasar novamente, a gente vai ter um metrô conectando o aeroporto de Congonhas e até dá para ir direto daí para, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos. Você pega um trem, desce, já foi no conexão, mas você chega no aeroporto por outro. Outra notícia bem importante que mostra que a ANAC tem trabalhado bastante aí para resolver alguns problemas do Brasil, que ela realizou a Operação São João na região nordeste do Brasil. Um ponto que tem sido muito claro aí nas ações da ANAC é combater o chamado TACA, ou se você preferir, o táxi aéreo ilegal, ou seja, pessoas que têm aviões privados e acabam alugando sem autorização. A diferença pode ser, mas o que acontece eu ter um avião meu e alugar, de você fretar um de um táxi aéreo? É a questão aí de segurança. Uma empresa, seja táxi aéreo, uma empresa comercial, ela passa por uma série de processos de auditoria constantes para provar que ela tem todo um procedimento de segurança realmente dentro do que se estabelece na lei, seja manutenção, seja treinamento de tripulação e seguir os regulamentos. O que não necessariamente acontece com esse famoso TACA. Quantas pessoas já morreram fazendo esse tipo de operação? Então, a ANAC acabou fazendo a Operação São João, passando por 3 aeroportos nordestinos, que eu achei bem importante. Até a ação ali foi Recife, Caruaru, no Pernambuco, e também Campina Grande, na Paraíba. E o mais bacana de tudo é que não foi encontrado nenhuma irregularidade durante essa operação, que aconteceu entre os dias 11 e 30 de junho do mês, na verdade, o mês passado, né? Falar do mês passado é óbvio. Mas também mostra, então, que a aviação brasileira também tem se profissionalizado, as pessoas têm evitado tanto o uso do TAC, quanto as pessoas também têm ficado um pouco mais conscientes e não operar dessa maneira. Claro, ainda existem muitos exemplos, mas parece que a coisa está funcionando bastante e tem melhorado. A ANAC também tem feito um bom trabalho nesse sentido. Outra notícia aí, justamente no lado contrário, mas também falando da espécie de ANAC americana, que é a FAA, é que está em aberto aí uma investigação por uma ocorrência que aconteceu num voo da United Airlines, um voo fretado, que um passageiro filmou ali ele sentado na cabine da tripulação, mas ele sentou especificamente no assento do comandante, ou seja, um voo estava acontecendo, ele simplesmente sentou ali para tirar algumas fotos e filmar. Era um voo fretado por um time local do Colorado, mas isso levou a um problema bastante sério.
Desde meados de 2001, acabou-se a ideia de você poder visitar a cabine de comando. Lá atrás, era comum você justamente estar voando, sentar na cabine ali, entrar na cabine, na verdade, sentar no assento do comandante, tirar uma foto e sair. Mas o mundo mudou de maneira bastante radical. Primeiro, segurança. Depois dos atentados de 11 de setembro, as coisas ficaram muito mais severas, mas também a segurança ali de voo, não apenas do terrorismo, tentando evitar que pessoas entrem na cabine e possam mexer até por acidente e colocar o voo em risco. Quem não lembra daquele acidente que aconteceu na Sibéria, na caso na Rússia, que teve justamente crianças, filhos até dos tripulantes, mexendo sem querer no avião e ele acabou levando um acidente fatal. Então tudo isso tem mudado, profissionalizado bastante a FAA, junto à United Airlines, está investigando o que aconteceu e por que isso aconteceu. Mesmo sendo um voo fretado, era uma operação comercial. Claro, quem não tem saudade, eu mesmo viajei bastante de Varig e podia ir na cabine ali ficar no jump seat acompanhando toda a operação da decolagem, mas os tempos são outros. Como eu disse, a profissionalização subiu muito no mundo inteiro nesse meio tempo. Agora também mostrando a evolução da aviação, a Turkish é uma das empresas que mais tem voos internacionais do mundo, se eu não me engano ainda é a maior do mundo em voos internacionais, também tem ampliado sua presença no mercado cargueiro. Não por um acaso, na última terça-feira, no dia 2 de julho, ela confirmou um pedido para mais 4 777 cargueiros junto à Boeing. A ideia dela é justamente fortalecer sua posição também no transporte internacional de cargas de grande volume. A Turkish, evidentemente, a Turquia está numa posição geoestratégica muito importante e ela vê esse aquecimento global novamente da demanda aérea como uma boa oportunidade para crescer também no setor de cargas. E também quem está visando crescer em alguns segmentos bem importantes é a TAM Executiva. Lembrando, a Latam não tem nada a ver mais com a TAM. A TAM, Aviação Executiva, também agora anunciou que está inaugurando um FBO, ou seja, uma base instalada para aviação executiva no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É um aeroporto extremamente importante, principalmente para operações internacionais, já que permite a aviação privada também partir dali. Então, eles também estão começando uma nova base para atender essa demanda que tem crescido bastante no Brasil, o uso da aviação de negócio, ou seja, muita gente tem partido para a aviação privada para conseguir atender especialmente os negócios no Brasil que voltaram a crescer pós-pandemia. Lembrando, até meados de 2019 a situação estava relativamente bem no Brasil nesse segmento, tudo paralisou entre 2020 até 2022 e agora as coisas estão retomando de uma maneira bem mais intensa. Até antes de começar, continuar nosso bate-papo, fazer uma propaganda bem rápida, um jabá. Se você gosta da Aero Magazine, aliás, a edição deste mês está aqui em cima, nós temos uma promoção bem legal para você assinar a revista. É só entrar no site da Aero Magazine, tem lá o botãozinho Assine Já. Então, se você gostar de ler sobre aviação, material de alta qualidade, é só entrar no site, tá? Com uma oferta bem interessante para quem estiver assinando agora. Então, voltando, também quem tem trabalhado bastante na sua indústria é a China. A gente já falou bastante aqui no canal e é interessante até que ela está fazendo aí um caminho mais ou menos que a aviação ocidental fez, até com hidroaviões. Há muito tempo, aviões hidroavião de grande porte não são produzidos nem sequer projetados, mas a China tem seguido nesse caminho e após mais de 10 anos de desenvolvimento, ela conseguiu entrar agora em produção seriadas do seu AG-600. É um avião que a intenção dele era basicamente atender tanto a demanda de patrulha marítima como também resgate e combate a incêndio. A China tem trabalhado bastante para achar os nichos de mercados bem exóticos, principalmente para a própria demanda interna. Então a AVIC, que é uma tradução para a indústria corporativa de aviação chinesa, ou seja, a indústria chinesa está basicamente entre Comac e a AVIC, no fundo das coisas é a mesma empresa, dentro ali da organização estatal chinesa, e tem trabalhado bastante para atender também essa demanda bem local e com projetos nacionais. É um avião completamente nacionalizado. Claro, tem alguns sistemas que são importados, como esse é comum no mundo, mas mostra que a China tem avançado até numa frente de uma aviação que basicamente entrou em desuso em todo o mundo. Mais um mérito aí chinês de crescimento constante. E, já que falei em crescimento, a demanda de passageiros no mundo também aumentou bastante. Ela cresceu 2 dígitos apenas no mês de maio. Ela aumentou 10,7% ao longo do mês, no comparativo com o mesmo período de 2023. Isso é bem importante, que mostra que realmente a aviação comercial tem retomado sua capacidade. Até 2019, a aviação comercial em todo o mundo vinha numa crescente bem rápida. Teve todo o problema, acabei de citar, da pandemia, mas agora as coisas estão retomando. Para você ter uma ideia, a capacidade global cresceu 8,5% também no mês de maio e a taxa de ocupação chegou a 83,4% no comparativo global também entre maio de 2024 e maio de 2023, o que representa um aumento aí de 1,7 percentual, a maior já registrada no mês de maio em toda a base da IATA. Ou seja, bem interessante também ver que a aviação retomou e com bastante qualidade, já que pelo menos não só
a oferta, mas também a demanda tem acompanhado. Tomara que continue tudo bem, que depois do que a gente viu lá há 4 anos atrás, espero nunca mais rever. Outro ponto também agora, mostrando essa retomada, é que depois de tudo que aconteceu também no mês de maio, coincidência, no estado do Rio Grande do Sul, a base aérea de Canoas está tentando ali servir como aeroporto provisório para atender a demanda principalmente de Porto Alegre de voos comerciais. E agora ela também iniciou a operação comercial noturna, ou seja, está aumentando a flexibilidade de voos para quem necessita chegar até Porto Alegre ou ali na região metropolitana, e também facilitando um pouco a vida das companhias aéreas, já que dá para flexibilizar um pouco mais a malha. A expectativa é que o aeroporto de Porto Alegre seja reaberto já no próximo semestre, mas por enquanto a base aérea tem feito ali um serviço bem interessante, claro, muito improvisado, já que ela nunca teve essa vocação de atender uma operação comercial, o pátio é bem limitado, mas mostra que realmente ter aí um plano B é importantíssimo. Até as bases aéreas nos Estados Unidos não são incomuns ter bastante área ali para atender qualquer catástrofe. Por exemplo, se fosse Porto Alegre com a mesma estrutura, a base de Canoas não teria grandes dificuldades, mas nós, historicamente, nunca pensamos isso, mas talvez agora comece a dar um pouco mais de atenção também no investimento militar, ou seja, muitas vezes uma base aérea pode salvar o dia, e está acontecendo isso, tanto que a Latam agora vai aumentar o número de voos entre Guarulhos e Porto Alegre, passando de 24 para 34 operações semanais, dessa maneira um pouco improvisada. Outra notícia, deixa eu só trocar aqui a barra, é que o desenvolvimento também de um simulador de combate aéreo tem avançado bastante. Teve recentemente a Flight Sim Expo, que é uma feira bem voltada para simulação de voo, e um dos simuladores que mais tem potencial de crescer entre quem gosta de combate aéreo, o Combat Pilot. Ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial e especialmente nas batalhas do Pacífico. Até achei interessante buscar essa temática. Geralmente, tudo que a gente vê de Segunda Guerra, principalmente em jogos, é sempre voltada ao teatro europeu, mas agora se está falando também do Pacífico, especialmente a Batalha de Midway. Então, os desenvolvedores, acredito que vão lançar esse jogo até o final do ano que vem, ele vai ter uma série de aviões, tanto do lado japonês, quanto também o lado aliado, especialmente os Estados Unidos. Então, vai ter navios, vai ter bastante coisa ali para tentar simular essa batalha que foi extremamente importante para a virada de jogo ali naquela região e a derrota do Japão também nessa área. E outro ponto também que mostra como as coisas têm mudado bastante, é que a Boeing acabou sacrificando uma parte da parceria dela com a NASA para o desenvolvimento de um novo avião, basicamente um avião experimental, eu já falei dele aqui no nosso canal, que é o X-66A. Ele basicamente é uma fuselagem do MD-80, mas com uma nova asa. A ideia dele é só testar se uma nova asa baseada em umas novas tecnologias pode melhorar as emissões de poluentes e também eficiência de voo. Tudo isso deveria acontecer para fazer voos reais, ou seja, um avião real sendo convertido, mas a necessidade atual da Boeing retomar aí toda a cadência de produção e a segurança do 737 MAX acabou levando ela a tirar uma parte dos engenheiros desse projeto e destinar ao 737, seja nada mais natural que priorizar algo que está dando dinheiro e que está com um monte de problemas, mas por enquanto a parceria segue, esse avião vai sim voar o X-66A, mas deve atrasar um pouquinho, pelo menos, a parte de desenvolvimento por conta da Boeing estar priorizando sua necessidade urgente de colocar o 737 aí num novo nível de patamar de qualidade. Quem viu recentemente o presidente da Boeing lá no Senado americano passando por maus bocados, justamente porque a Boeing está tentando se encontrar depois de basicamente uma década perdida. E outra notícia, essa bem interessante, já falando de Brasil, é que a Embraer continua investindo bastante no seu projeto de VTOL através da IVE. Lembrando, a IVE é um spin-off da Embraer, não é exatamente a Embraer que está fazendo, ela criou uma divisão para isso, vai ter um novo importe de investimento na hora de 525 milhões de reais. A ideia é justamente viabilizar esse transporte aéreo que está sendo falado aí de uma maneira que eu até não concordo muito, que é o carro voador. É a ideia de você utilizar veículos aéreos elétricos para atender a demanda urbana em grandes centros. Por exemplo, a cidade de São Paulo é uma das que mais tem potencial para empregar esses veículos. E quando isso acontece, talvez a Embraer tenha achado um novo nicho para não ficar focado só em aviação comercial, ou defesa ali buscando o mercado. Ela pode ter achado uma grande oportunidade se esse segmento realmente crescer e se fixar no mundo. E ela colocou aí um novo investimento de aproximadamente 525 milhões apenas para IVE. Outra notícia bem bacana também é que a Boeing acabou tentando, pelo menos, resolver um problema bastante sério. Recentemente não, ao longo dos últimos 20 anos aí, a Boeing acabou criando uma série de projetos para tentar terceirizar tudo o que ela podia para baratear os seus custos de produção de avião e torná-los mais competitivos. Mas isso acabou tornando um pesadelo especialmente ligado à Spirit AeroSystems, uma empresa
que basicamente faz grande parte da fuselagem dos aviões da Boeing, em especial do 737, e ela está envolvida nesse escândalo recente da perda ali do tampão de porta do 737 da Alaska Airlines. Após uma série de indas e vindas, ela finalmente concordou pagar em 4,7 bilhões de dólares, ou mais ou menos 26,3 bilhões de reais, pela recompra dessa divisão. Era da Boeing, ela acabou vendendo justamente para terceirizar e baixar custo, mas ela está recomprando para tentar retomar o processo, principalmente de qualidade e confiabilidade. A Spirit passou aí por momentos bem ruins, mostrando uma série de falhas durante a qualidade e mesmo a montagem dos aviões. E por fim, a última notícia que eu comentei lá no começo do nosso projeto, nosso programa na verdade, é que pela primeira vez o KC-390 fez um combate a incêndio florestal real. Ele fez alguns testes recentes, mas agora ele entrou em serviço fazendo ali combate a incêndios na região do Pantanal. Ele utiliza basicamente o mesmo avião, não muda nada, mas coloca um sistema de combate a incêndio que é o MUFS. Ele basicamente é um módulo que você encaixa no avião e pelas portas laterais ele ejeta água. Vou até pegar um número aqui que eu tinha salvo no meu rascunho, quantos galões ele faz por segundo. São 3.000 galões numa área de incêndio que ele consegue descarregar, é basicamente instantâneo. Esse tema também é bem utilizado no Hércules, o Brasil já utilizava, mas nos Estados Unidos é comum também você ver os militares empregando ele, porque você basicamente pega um avião que está ali trabalhando transporte de carga, de passageiro, o que for, coloca o sistema e ele é convertido rapidamente para o combate a incêndio. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, deixar seus comentários e se inscrever no canal se eventualmente você não for inscrito. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.